Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos no nome do Senhor Jesus para mais um devocional. Aleluia, glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Estou muito feliz de estar com vocês nessa madrugada. Nossa madrugada foi estrondosa. Hoje eu falo, literalmente, nós fizemos uma conquista de território, né? Glória a Jesus. E, gente, essa oração de conquista de território é muito importante, tá? Principalmente para você que evangeliza, para você que quer conquistar sua casa, sua parentela para o Senhor Jesus. É muito importante essa oração de conquista de território. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Gente, ontem a gente fez o treinamento do Fire Hub, foi sobrenatural. Ontem só foi introdução. Tá lindo aquilo que Deus vai fazer sobre essa nação e sobre outras nações. Tenho certeza que essa expansão, né, já começou, essa expansão de avivamento, essa expansão de vivermos, né, a manifestação da glória de Deus. Estou muito feliz com a visão a qual o Senhor Jesus deu para o nosso ministério, colocou no meu coração. Confesso para você que no começo eu falava, Deus, você tem certeza que o Senhor quer que eu faça isso? Mas Deus dá estratégia, Deus dá pra gente a visão. E eu creio na propagação do Evangelho, na propagação do Reino de Deus. Eu creio que nos últimos dias nós vamos viver como uma igreja primitiva. O fogo do Senhor vai se incendiar dentro das casas. Eu creio nisso. Um dia o Senhor me tomou e falou que nos últimos dias a igreja do Senhor seria estabelecida como uma igreja primitiva, uma igreja dentro das casas, né, um fogo, um avivamento muito forte dentro dos lares. Então eu creio que nós vamos viver tudo isso, amém? E nós vamos ver pessoas se convertendo em massa, verdadeiramente, e sendo transformadas, amém? Porque avivamento é quando você vive a conversão genuína, seguida de uma transformação sobrenatural, que as pessoas olham e falam assim, meu Deus, realmente Deus está ali, porque aquela pessoa foi transformada, aquela pessoa foi, né? Aquela pessoa mudou da água para o vinho. Então eu acredito que o verdadeiro avivamento é esse. Amém? Glória a Jesus. Sejam todos bem-vindos. Vocês aceitam um cafezinho? Com a minha xicrinha rosa aqui hoje, que a pastora Kátia me deu. Glória a Deus. Aleluia. Hoje nós vamos ler. Gente, se não tiver aparecendo para vocês os comentários, entra e sai novamente, tá? Eu vi aqui que a Eveline colocou. Amém? Glória a Jesus. Hoje nós vamos... Gente, hoje nós vamos seguir as nossas... né? A gente tá numa série sobre o Espírito Santo, tá? E aí, eu vou trazer pra você... Os comentários não estão aparecendo pra mim, pessoal, caso não responda. Shalom a vocês. O profeta Frederico, eu tô vendo o comentário de todo mundo. Pode ser, gente, que para um ou para outro, o Instagram, às vezes ele sofre um bug. E aí você não consiga ver os comentários. Amém? Gente, hoje é Amós capítulo 2. Então já abre aí, nós já vamos orar. Certo? Hoje eu vou fazer uma live muito especial sobre o Espírito Santo. A gente tá numa série sobre o Espírito Santo. Glória a Deus. E eu falo, se você quer viver um avivamento genuíno, você é obrigado a conhecer a pessoa do Espírito Santo, senão você não vai viver. Não tem avivamento sem o Espírito Santo. Não tem o sobrenatural sem entender a pessoa do Espírito Santo. Aleluia? Então você mergulha, tá? Ontem eu falei quais são as características de uma pessoa que está carregando o Espírito Santo, que é cheia do Espírito Santo. Eu vi que vocês amaram aquela live, certo? E hoje, né, eu ia falar sobre relacionamento com o Espírito Santo, mas eu vou deixar para falar de relacionamento com o Espírito Santo talvez amanhã. Hoje, né, eu falei, eu preciso falar primeiro sobre o batismo com o Espírito Santo. Então eu vou ensinar vocês a ministrar batismo com o Espírito Santo, ministrar batismo com fogo, né, falar sobre como você ministra, como que você declara, né? Você que não é batizado, como que você busca esse batismo? Amém? Então eu vou ensinar vocês hoje sobre isso. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Vou orar. E aí eu falei pra vocês lá no grupo que eu ia ensinar vocês hoje algo muito especial. Falei pra vocês que eu ia... Na verdade eu falei pra vocês a live ia ser especial
mas eu falei que eu ia ensinar algo muito profético para vocês, certo? Então vamos estar orando agora, amém? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome perfeito de Jesus, nós nos colocamos, Pai, aqui diante desse tempo de devocional para que o Senhor venha nos ministrar de forma poderosa. Espírito Santo, fala conosco de forma estrondosa. Espírito Santo, fala conosco de forma sobrenatural. Espírito Santo, vem com uma palavra rema através de Amós 2. Fala conosco, Espírito Santo, de uma forma que fique claro a sua vontade, o seu querer. Espírito Santo de Deus, hoje eu vou ministrar sobre o batismo com o Espírito Santo, batismo com fogo. Então, Espírito Santo, não só esteja no governo desse devocional, se manifeste nesse devocional. Eu chamo a tua presença gloriosa, Espírito Santo, para começar a tocar nas pessoas que estão aqui, para começar a nos ministrar. Obrigada por essa oração da madrugada, a qual nós tivemos. Que o Senhor continue descendo com fogo, com glória, com poder, com unção sobre todos aqueles que têm fome. É isso que eu oro, é isso que eu declaro, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Acharam Amós capítulo de número 2? Vamos ler rapidinho? E aí nós vamos entrar hoje no batismo com o Espírito Santo, batismo com fogo. Vou falar para você a diferença desses dois batismos, certo? Então vamos lá. Os habitantes, então hoje na verdade é uma continuação do capítulo de ontem, né? Assim diz o Senhor, os habitantes de Moabe pecaram repentinamente. Não deixarei que fiquem impunes. Queimaram os ossos do rei de Edom até reduzi-los a cinzas. Então, o que o povo de Moabe fez? Queimar os ossos do rei Edom. Por isso enviarei fogo sobre a terra de Moabe, e as fortalezas de Queriote serão destruídas. Os que habitam nela cairão em meio ao ruído da batalha. Aos gritos dos guerreiros e ao som da trombeta destruirei seu rei e matarei seus príncipes, diz o Senhor. Então a gente está vendo aqui, né, o que os habitantes de Moabe fez. Então vamos aqui para outro. Assim diz o Senhor, os habitantes de Judá pecaram repentinamente. Não deixarei que fiquem impunes. Rejeitaram a lei do Senhor e não obedeceram aos seus decretos. Foram desviados pelas mesmas mentiras que enganaram seus antepassados. Por isso, enviarei fogo sobre Judá e as fortalezas de Jerusalém serão destruídas. Então, o que os habitantes de Judá fez? Eles se desviaram pelas mesmas mentiras que os seus antepassados. Eles fizeram, ou seja, eles repetiram o mesmo padrão, né, dos seus antepassados. Eles fizeram as mesmas coisas, né? Eles voltaram a fazer, eles caíram nas mesmas mentiras. Agora vamos aqui, ó. Os habitantes de Israel pecaram repentinamente. Não deixarei que fiquem impunes. Vendem por prata o justo e por um par de sandálias o pobre. Ou seja, eles não têm princípio de justiça. Então, olha só, eles são corruptos, pisoteiam a cabeça dos indefesos no pó e empurram os oprimidos para fora do caminho. Pai e filho dormem com a mesma mulher. Então, além de muita injustiça e corrupção, está falando de muita profanação, de muita perversidade sexual. Pai e filho dormem com a mesma mulher e assim profanam o meu santo nome. Aos pés dos altares reclinam-se com roupas que seus devedores lhe deram como garantia. Na casa de seus deuses bebem vinho comprado com muitas injustiças. Então é um povo idólatra, é um povo de muita perversidade sexual, é um povo que pisa nos indefesos, é um povo que vende qualquer um por prata, certo? Diante dos olhos do meu povo diante dos olhos do meu povo destruí os amorreus, embora fossem altos como cedros e fortes como carvalhos. Destruí os frutos de seus galhos e arranquei suas raízes. Trouxe vocês do Egito e os guiei 40 anos pelo deserto, para que possuíssem a terra dos amorreus. Escolhi alguns de seus filhos para serem profetas. Olha o que Deus está falando. Israel, você fez tudo isso e diante dos olhos do meu povo,
eu destruí um povo para te dar uma terra. Deus está falando assim, olha, eu destruí os amorreus para te dar a terra dos amorreus. Era um povo grande, um povo forte. Lê de novo isso aqui, ó. Diante dos olhos do meu povo destruí os amorreus, embora fossem altos como cedros e fortes como carvalhos, porque quem habitava a terra dos amorreus, tá, eram os gigantes, certo? Quando você vai ver Caleb, Josué e a comissão para espiar a terra, né, os 8, que volta aí, eles começam a falar que a terra isso, a terra aquilo outro, mas que tinha gigante. Destruí o fruto de seus galhos e arranquei suas raízes. Trouxe vocês do Egito e os guiei 40 anos pelo deserto, para que possuíssem a terra dos amorreus. Escolhi alguns de seus filhos para serem profetas. E ainda, povo de Israel, do meio do seu povo, eu escolhi alguns para ser meus representantes na terra. Eu dei a honra dos seus filhos serem levantados como profeta. E outros para serem nazireus, ou seja, para serem separados, para serem meus, para serem kadosh. Acaso podem negar isso, israelitas? Então você vê que, né, Deus fala com Tiro, Deus fala com Edom, com Amon, com Damasco, com Gaza, com Moabe, com Judá, agora quando chega com Israel, o negócio é mais embaixo, certo? Então vamos continuar aqui. Acaso podem negar isso, israelitas? Diz o Senhor, mas vocês deram vinho para os nazireus beberem e ordenaram aos seus profetas, chega de profecias. Olha só, olha o que Deus está falando. Vocês corromperam aqueles que eu tinha separado. Vocês me profanaram aquilo que eu estabeleci como santo, certo? E eu vou falar uma coisa para você. Muito cuidado, você que faz um pequenininho do Senhor se desviar. A própria Bíblia vai dizer isso, eu não sei aonde que tá. Ai daquele que faz um pequenininho do Senhor cair. Por isso, olha só, agora eu estou, Amós 2,13. Por isso eu os esmagarei como uma carroça sobrecarregada de trigo amassada a terra. De trigo amassa a terra. O que corre mais rápido não escapará. O mais forte em seu meio se enfraquecerá. Nem guerreiro valente se salvará. O arqueiro não manterá sua posição. O corredor mais veloz não conseguirá escapar. Então, queridos, o que esse texto está dizendo? Que uma vez que você está no erro, não se arrepende, ou seja, o juízo do Senhor vai chegar. E não adianta você ter dinheiro, você ser forte, você ter estratégia, quando o juízo de Deus tem que ser estabelecido, ele vai acontecer. Amém? O arqueiro não manterá sua posição, o corredor mais veloz não conseguirá escapar, nem quem estiver de cavalo se salvará. Naquele dia, seus guerreiros mais corajosos largarão as armas e fugirão do Senhor. Amém? Aí amanhã nós já vamos ler o capítulo de número 3. Então, como eu disse para vocês, a gente vê que os habitantes, né, eles pecaram repentinamente. Então aqui Deus vai apontar para um povo e vai apontar o pecado deles. Mas quando a gente chega em Israel, né, a ira de Deus ela é um pouco maior, porque ela fala, olha, eu tirei vocês do exército, do Egito, eu tirei vocês do cativeiro. Gente, o povo do Egito estava há mais de 400 anos confinado, preso, cativo. Eles tinham uma mentalidade escrava. E Deus tirou com a mão poderosa, debaixo de 10 pragas, sinais, maravilhas. E o povo era um povo de dura serviço. O povo, na primeira oportunidade, bezerro de ouro. O povo, na primeira oportunidade, reclamava do maná. Reclamava da codorna que Deus, né? Não sei se foi codorna que Deus deu, não foi? Uhum. Deus deu lá codornas, as codornas vinham e eles só tinham que pegar e fazer. Então você vê que um povo, né, que profanava, um povo de muita perversidade sexual, certo? Então, eu quero que você saiba que o juízo de Deus, uma vez que ele está estabelecido, né, ele tem que ser cumprido. Mas Deus, ele é muito misericordioso, então não importa o que você fez, não importa o que você, né, não importa como foi o seu passado, se você se arrepender, se você falar, Senhor, eu verdadeiramente me arrependo. E, queridos, arrependimento tem que vir, uma vez que você fala para o Senhor que se arrependeu, você pede perdão. Você não pode cometer novamente o erro, certo?
porque senão você vai sofrer as consequências da mesma forma. O Senhor pode te livrar das consequências do pecado? Sim, mas Ele precisa ver o seu arrependimento genuíno. Ele precisa ver você se rendendo e você falando, Senhor, eu me arrependo. Então, queridos, arrependimento tem que ser seguido de transformação e novas condutas, novos hábitos, novos lugares, nova mentalidade, como diz em Romanos, renovação da mente. E como que renova a mente? Buscando o Senhor. Não adianta você falar, eu aceito Jesus e você continua fazendo as mesmas coisas, alimentando mais a sua alma, a sua carne. Amém? Certo? Então o texto ele fala exatamente sobre isso. Eu quero hoje trazer para você... Eu ia começar a falar sobre relacionamento com o Espírito Santo, mas eu vou deixar esse tópico para a gente trazer no final, tá? Então eu quero falar hoje sobre batismo com o Espírito Santo. Então, se você não é batizado com o Espírito Santo, você vai ser incendiado para buscar esse batismo. E se você já é batizado, eu quero provocar em você, né, a vontade de ministrar esse batismo na vida de outras pessoas. Amém? Então, vamos lá. Todo aquele que professa o nome de Jesus, tá, tem autoridade para ministrar. Todo aquele que tem o batismo com o Espírito Santo tem autoridade para ministrar o batismo com o Espírito Santo. Amém? Então, abram comigo agora, em nome do Senhor Jesus. Deixa eu ver qual texto está melhor. Abre comigo. Deixa eu ver. Porque essa passagem aqui nós temos ela em Mateus, nós temos ela em Lucas e nós temos ela em Atos. Então vamos ver. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ver de Lucas. Abra comigo Lucas, capítulo 3, 16. Lucas, terceiro evangelho. Amém? Ou quarto? Acho que é o quarto. Não, é o terceiro. Lucas, capítulo 3, verso 16. Lucas, capítulo 3, verso 16. Lucas, capítulo 3, verso 16. Acharam? Glória a Deus. Quem fala isso? João Batista. João respondeu às perguntas dele dizendo, eu batizo com água, mas em breve, você pode sublinhar esse versículo, é muito importante. Eu os batizo com água, mas em breve virá alguém mais poderoso que eu. Alguém tão superior que não sou digno de desatar as correias das sandálias. Ele, presta atenção, ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Certo? Então aqui o João Batista, certo? O mensageiro que veio anunciar o Cordeiro que tira o pecado do mundo, né? João Batista diz, eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele diz assim, olha, eu batizo vocês com água, mas daqui a pouco, em breve, vai vir alguém superior a mim, que vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. E eu não sou digno de desatar as sandálias deste, certo? Então essa passagem você encontra ela em Mateus 3:11. Você encontra ela, essa mesma passagem, em Atos 1:5, certo? E por que você vê essa passagem se repetindo dentro dos evangelhos? Porque o evangelho, ele está sendo mencionado, ele está sendo contado por um espectador do evangelho, alguns com algumas histórias diferentes, mas a maioria com histórias muito, né, eles, imagina que a gente assiste, eu e você vai lá na conferência Global Fire, todos nós. Então aí cada um vai escrever qual foi a sua percepção, o que você viu. Então a gente vai ter um ponto central que todo mundo viu e observou para se comunicar. Mas a gente vai ver que tanto Mateus, Lucas, Marcos e João, eles tiveram, né, uma perspectiva do mesmo contexto, que é a história, né, os feitos do Senhor Jesus, com algumas coisas extras que um tem e o outro não tem. Então, a gente sabe, né, que Lucas era médico, certo? Esse Lucas aqui é um discípulo, né, que acompanhou as obras do Senhor Jesus e relatou as obras do Senhor Jesus, e ele era médico. E por ele ser médico, os teólogos dizem que ele detalhou muito, com muitos detalhes que os outros evangelhos não tinham, certo? Já João mencionou com muito amor, né?
ele se coloca como o discípulo amado. Eu acho muito interessante, né? Ele falando dele mesmo, né? Ali nas cartas. Glória a Jesus. Então, eu quero trazer hoje para vocês, tá? Agora abram comigo Atos, capítulo 2, verso de número 1. Você que leu Joel comigo, Joel 2, 28, você tem que saber de cor essa passagem. Em Joel 2, 28, houve uma promessa que um dia, né, os filhos, as filhas, os velhos, os jovens, teríamos visões, seríamos cheios do Espírito Santo. Amém? Gente, se travou, já vai voltar em nome de Jesus. Então, gente, travou. Tá travando aí, amor? Normal. Tá normal? Tá. Já ora, repreende aí essa travação. Então, abre comigo agora em Atos. Glória a Deus. Abre em Atos comigo. Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. Ora pela sua internet, gente, que às vezes é a sua que tá travando. Amém? Amém? Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo de número 2. Amém? Então, você tem que colocar aí esse primeiro versículo que eu falei sobre a promessa, né? Através de João Batista, falando, olha, eu batizo com água, mas vai vir aquele que é superior a mim, que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Então, quem batiza com o Espírito Santo e fogo? Jesus. Tá? Então, agora eu vou dar a chave para você aqui. Para ministrar batismo com o Espírito Santo e com fogo, tem que carregar autoridade em nome de Jesus. Tem que carregar autoridade no nome do Cordeiro. Tem que ter intimidade com o Cordeiro. Tem que ter. Da mesma forma que você tem que ter autoridade em nome de Jesus para expulsar um demônio, você tem que ter essa mesma autoridade para ministrar o batismo com o Espírito Santo. Tá? Certo? Conseguem entender isso? Atos capítulo de número 2. Tá? Vamos ler. Então, em Joel foi uma promessa, uma profecia que um dia homens, mulheres, jovens teriam visões, todos iam receber o Espírito Santo. Aonde se cumpre essa promessa? Em Atos 2. Então vamos ler essa passagem. Até vou grifar aqui, bem bonitinha essa passagem. Fico até emocionada. No dia de Pentecoste, todos estavam reunidos num só lugar. Então, Jesus, ele ascende no dia 40. Você que vai para Israel comigo agora, em abril, você vai, provavelmente a gente vai no lugar que é onde foi que Jesus ascendeu aos céus. Eu estava olhando ontem, né? Um documentário onde Jesus subiu. Foi onde Jesus ascendeu aos céus. Então Jesus morreu, ressuscitou, ficou sobre a terra 40 dias. No dia 40 ele sobe, se assenta à destra de Deus. E aí no dia 50 o Espírito Santo desce. Mas antes de Jesus ir, ele falou, vocês fiquem aqui até que vocês sejam revestidos de poder do alto. Então eles ficaram ali orando, jejuando, clamando até o Espírito Santo descer. Certo? Então no dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos. Aqui, queridos, o véu está rasgado. Aqui não é só sobre um ou outro. Aqui agora o Espírito Santo vem sobre todos. Aqui agora o Espírito Santo enche todos. Aqui agora o Espírito Santo se apodera de todos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. Olha só que interessante isso aqui. Então, naquela época, aí no 5, judeus devotos de todas as nações viviam em Jerusalém. Presta atenção. Eu quero que você entenda o contexto. Imagina, eu vou tentar trazer aqui para você. Imagina que está acontecendo no Brasil Pentecoste. E tem brasileiro do Japão, tem brasileiro da América, dos Estados Unidos, tem brasileiro da Rússia, tem brasileiro que mora na Alemanha, e todos eles lá, além de falar o português, eles falam um idioma de origem de lá, certo?
Quando ouviram o som das vozes, vieram correndo e ficaram espantados, pois cada um deles ouviam em seu próprio idioma. Ou seja, imagina você estar no Pentecoste, de repente você é da Alemanha, aí você escuta ali uma daquelas pessoas cheias do Espírito Santo falar o alemão fluente. E falar o alemão lá da colônia onde você está morando ali. Você é brasileiro, você fala português. Então era exatamente isso que estava acontecendo nesse momento. Tinha judeu de tudo que é lugar do mundo. E de repente esses judeus começou a ver esse povo a falar em idiomas que eles tinham total convicção que eles não falavam. Certo? Pegou a visão ou não? Então quando ouviram o som das vozes, vieram correndo e ficaram espantados, pois cada um deles ouvia o seu próprio idioma. Muitos, admirados, exclamavam: como isso é possível? Esses homens são todos galileus. E, no entanto, cada um de nós os ouve falar em nosso próprio idioma. Então estão aqui pardos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, próximas ao Cirene, visitantes da Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, crenteses e árabes, e todos nós ouvimos essas pessoas falarem em nossa própria língua sobre as coisas maravilhosas que Deus fez. Admirados e perplexos, perguntaram uns aos outros o que significava isso. Outros, porém, zombavam e diziam: eles estão bêbados. Então, quando o Espírito Santo vem e batiza esse povo que está lá, esse povo, além de ter uma língua sobrenatural que ninguém interpreta, que é essa que a gente fala, você tem uma linguagem que você recebeu quando você foi batizado com o Espírito Santo, certo? Mas também ouve. E por que Deus fez isso? Juntamente com o batismo com o Espírito Santo, o Senhor concedeu sinais e maravilhas. E, queridos, isso daqui é línguas, para os incrédulos. Como que é isso? Essa manifestação é quando você fala num idioma nunca aprendido. Você não sabe nem o que você está falando. Mas a pessoa que estudou e que fala naquele idioma, ela consegue entender o que você está falando. E ela fica perplexa porque ela tem convicção que você não sabe o que você está falando. Ela tem convicção que você, a não ser que você tenha interpretação, tá? Então, eu quero que você entenda esse cenário que está acontecendo em Atos. Esse povo está cheio do Espírito Santo, eles estão falando em línguas espirituais, que não são compreendidas, mas eles estão também tendo uma manifestação para os incrédulos, tá? Eles estão tendo uma manifestação linguística para os incrédulos. Então, quando Deus permite que você fale no idioma que você nunca estudou, é porque Deus está chamando a atenção de alguém que não crê e fale naquela língua, porque essa pessoa, ela vai ter plena convicção que aquilo não provém de ti. Aquilo é uma manifestação. Então, imagina, tem gente que essa manifestação, às vezes ela acontece num lugar, principalmente que tem pessoas de muitas etnias, e aí você começa a profetizar falando na linguagem daquela pessoa, da nação daquela pessoa, sem nunca ter estudado, e Deus fala com aquela pessoa num idioma desconhecido. Às vezes você não sabe o que você está falando, mas a pessoa vai receber aquilo. Amém? Glória a Jesus. Então, eu quero que você entenda como foi poderoso o Pentecoste. Então, aquilo que era uma promessa em Joel 2:28 se cumpre em Atos 2 dos apóstolos. Quando Jesus ascende e fala para o povo: olha, vocês fiquem aqui até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E eles permaneceram buscando, jejuando e esperando essa promessa. No dia 50, certo? Eles recebem a poderosa visitação do Espírito Santo e todos foram cheios do Espírito Santo. Amém? Em Atos 2:4, lê de novo aí. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Amém? Glória a Jesus. Abra comigo em Atos 10:43. Atos capítulo 10:43. Pois
os ouviam falar em línguas e agradecer a Deus. Deixa eu só achar uma coisa aqui para você. Glória a Jesus. Amém? Atos, deixa eu só colocar aqui. Amém? Glória a Jesus. Então a gente está vendo aqui o cumprimento de uma promessa que já aconteceu. E todo cristão que crê que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador tem direito desse batismo. Qual que é o requisito para você ser batizado pelo Espírito Santo? Você crê de todo o coração que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador. Você precisa também crer na manifestação do Espírito Santo. Se você não acreditar no batismo, como que você vai ser batizado pelo Espírito Santo? Como que você, vai viver essa manifestação poderosa? Como que você vai fluir nisso? Não tem como você querer algo e você não pagar o preço, certo? E não Então não tem como você falar, se for para ser, vai ser. Não é dessa forma. Você precisa crer, amém? Então, abre comigo agora Marcos 16, 17. E o problema de muitos de vocês que não são batizados com o Espírito Santo é o fato de duvidar que essa língua sobrenatural, ela é fingida, ela é um teatro, ou ela é algo inventado. E eu quero, porque às vezes você fala assim, não, mas lá em Atos dos Apóstolos, eles falavam em línguas conhecidas, ok? Também em línguas conhecidas e também em línguas desconhecidas. E eu vou provar para você. Marcos 16, 17. Marcos capítulo 16, 17. Estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. E essas novas línguas, queridos, são línguas espirituais. E também pode ser línguas como sinal para os incrédulos, como a gente viu também essa manifestação em Atos dos Apóstolos, tá? Aqui a gente pode ver também, tá? Deixa eu ver aqui. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Atos 19, 6. Abre aí. Atos capítulo 19, verso 6. Atos capítulo 19, verso de número 6. Atos capítulo 19. Gente, eu comprei outra Bíblia boa, maravilhosa. Após depois, pega lá para me mostrar para eles, fazendo um favor. Eu gosto muito de caminhar com uma Bíblia para o devocional e uma Bíblia para me pregar, certo? Então, essa Bíblia que a gente faz o devocional é a NVT. Mas a Bíblia que eu gosto de usar para pregar, usar os textos, né? É a NAA. Eu vou mostrar para vocês. Comprei uma maravilhosa, baratinha. Vocês vão amar. Vou até mostrar para vocês. Essa daqui é a que eu comprei para fazer meu devocional. NVT. Letra grande. Tô rabiscando ela. Atos 19, 6. Tá? Que diz assim. Paulo lhes impôs as mãos. Olha só. E o Espírito Santo veio sobre eles. E falaram em línguas e profetizaram. Amém? Eram ao todo 12 homens. Então a gente está vendo o batismo com o Espírito Santo acontecer através da imposição de mãos. O batismo com o Espírito Santo, ele pode ser proferido por imposição de mãos, por voz de comando, como eu faço na oração da madrugada. Você não tem noção quanta gente é batizada pelo Espírito Santo na madrugada. O tanto testemunho eu recebo. Apóstolo, fui batizado com o Espírito Santo na madrugada. A senhora declarou, o Espírito Santo me pegou. Amém? Certo? Glória a Jesus. Agora, tem um texto que eu acho que você precisa ler ele, porque 1 Coríntios, os melhores textos para falar sobre essa linguagem sobrenatural. Por que eu estou falando dessa linguagem? Porque o batismo com o Espírito Santo, ele é um empoderamento, eu já vou entrar nele, do céu, de poder, de revestimento, que vai te dar uma linguagem celestial. Alguns são batizados e não tomam posse da sua linguagem por bloqueio, por trava, mas todos vocês têm o direito de ter e exercer essa linguagem espiritual. É a linguagem do seu espírito. 1 Coríntios, capítulo 14, verso de número 2. Amém?
Se a pastora Bruna puder colocar para mim aí, 1 Coríntios, verso 14, verso de número 2. Glória a Deus. Coríntios é depois de Romanos. 1 Coríntios, capítulo 14, verso de número 2. Aleluia. Glória a Jesus. Então vamos lá. Acharam? Amém? Ou misericórdia? Glória a Jesus. Então fala assim. Pois, quem fala em línguas, presta atenção, fala apenas com Deus. Aqui você refuta a pessoa que fala, não, mas são línguas estudadas, são línguas idiomáticas. Então essa palavra aqui refuta. Pois quem fala em línguas, fala apenas com Deus. Então, se essa linguagem que Deus te deu é para falar com Ele, somente com Ele. Pois ninguém mais entende. Precisa de tradução? Mas por que a Bíblia fala que quem ora tem que orar para quem interpreta? Presta atenção aqui. Pois quem fala em línguas fala apenas com Deus, pois ninguém mais entende. E o Espírito fala verdades ocultas. O teu Espírito ora de fato pelo que há necessidade de ser orado. E o próprio Paulo está dizendo, ei, você que fala em línguas, isso é uma oração codificada diretamente do teu espírito para com Deus. O diabo não entende, você não entende, a Maria, o Pedro, o Sebastião, ninguém entende, porque é uma oração genuína do seu espírito diretamente com o próprio Deus. A oração do seu espírito com o próprio Deus. Olha só o que o texto vai dizer. Pois quem fala em línguas fala apenas com Deus. Pois ninguém mais entende. Ninguém mais entende. E em espírito fala verdades ocultas. Quando você vê essa questão de interpretação, isso já não é a linguagem que você recebeu como dom, né? Por intermédio do batismo com o Espírito Santo. Quando a Bíblia fala de interpretação, né? Fala lá, um dos 9 dons é interpretação. Isso é, queridos, o dom para o corpo de Cristo. Então, eu vou falar numa variedade de línguas e alguém vai se levantar interpretando, porque essa linguagem, ela vai sim preceder de uma interpretação para edificar a igreja. Alguém se levanta numa língua e o outro interpreta, mas a mensagem é para a igreja. Quando nós falamos da linguagem que você recebeu com o batismo com o Espírito Santo, nós estamos falando de edificação pessoal. É uma linguagem que você recebeu para você executar no seu espírito. Amém? Olha só, mas aquele que profetiza fortalece, anima e conforta os outros. Por quê? O próprio Paulo está falando, essa linguagem que você recebeu quando você foi batizado com o Espírito Santo é para edificar você, somente você. Mas quem profetiza, né, tem o privilégio de fortalecer, animar e confortar os outros. Porque quando você profetiza em português e o outro entende. Amém? Conseguiram entender ou não? Aleluia? Olha só o que Paulo vai falar agora no verso de número 5. E eu amo essa passagem. Gostaria que todos vocês falassem línguas. Mas gostaria ainda mais que todos profetizassem. Quando Paulo está falando isso, ele está falando assim, olha, eu estou olhando o macro e o micro. No micro, se você fala em línguas, você é super edificado. Mas se você profetiza, você edifica o corpo, você edifica outras pessoas. Amém? Então Paulo fala assim, gostaria que todos vocês falassem línguas, mas gostaria ainda mais que todos profetizassem. Pois a profecia é superior a quem fala em línguas. Por que a profecia é superior a quem fala em línguas? Porque a linguagem que você recebeu espiritual, ela edifica só você. Mas a profecia, ela edifica a igreja toda. A profecia, ela edifica o corpo inteiro. A profecia, ela edifica todo um aglomerado de pessoas. Consegue entender isso? Pois a profecia é superior a falar em línguas. Agora, a menos que alguém interprete, ao menos que alguém interprete o que vocês dizem para que toda a igreja seja fortalecida. Então, esse texto para mim aqui é chave para entender o quê?
Paulo está dizendo, você foi batizado com o Espírito Santo, você tem uma linguagem de edificação pessoal, a qual você não entende, ninguém interpreta, e essa linguagem é para o seu espírito orar diretamente com Deus. O diabo não entende, ninguém entende. Aí Paulo fala assim, olha, eu queria que todos vocês tivessem uma linguagem espiritual, mas eu queria muito mais que todos vocês profetizassem. Salvo que, se você falar em variedade de línguas e for seguido de interpretação, vai ter o peso da profecia. Ou seja, se eu falo em variedade de línguas e alguém interpreta, eu tenho 50% e o outro dom faz a outra parte dos 50%. Logo, funciona exatamente como profecia, edificação, exortação para dentro da igreja, certo? Então eu quero que vocês entendam isso. Então, uma coisa que eu quero que vocês separem agora para entender. O batismo com o Espírito Santo, tá? Ele vai te dar o direito de ter uma linguagem para a edificação pessoal. Essas línguas, eu sou batizado em línguas. Essas línguas que você recebeu é um dom dado pelo batismo com o Espírito Santo para sua edificação. Nós temos algo muito parecido que tem que seguir de interpretação, mas isso aí já vai entrar dentro dos 9 dons do Espírito Santo. E é para a edificação da igreja, certo? Então, a linguagem que você recebeu sobrenatural é para a sua edificação. Você pode falar o tanto que você quiser, tá? Amém? Conseguem entender isso? Isso aqui é fundamental, o princípio básico, para a gente entrar agora aqui sobre o batismo com o Espírito Santo. Aleluia? Acho que eu não vou conseguir falar sobre o batismo com fogo, mas vamos lá, certo? Então, a gente já viu a base bíblica sobre batismo com o Espírito Santo. Então, você pode refutar qualquer pessoa que fala que não existe, que não acredita. Então, a gente tem milhares de passagens, porque muitas igrejas tradicionais não creem no batismo, ou acredita que isso foi para aquele tempo, tá? Então, o batismo com o Espírito Santo, lembra que eu falei para vocês? A primeira unção. Eu aceitei Jesus, então imagina que quando eu aceitei Jesus, né, eu pego um copo de água transparente e tomo. Então, o Espírito Santo passa a habitar agora dentro de mim. A água viva vem para dentro do meu espírito. O Espírito Santo vem habitar. Então, a primeira unção é a unção da conversão. O Espírito Santo vem fazer morada dentro. A segunda unção, ela vem através do empoderamento do Espírito Santo. É uma unção de revestimento. E eu sempre gosto de fazer essa analogia. Quando eu me converto, eu tomo um copo de água, mas quando eu sou batizada com o Espírito Santo, eu entro na piscina dessa água e eu mergulho. E essa água, ela não só entra dentro de mim, mas ela me cobre da cabeça à planta dos pés. Agora essa água, que trouxe transformação dentro, agora ela traz empoderamento sobre a minha vida. Tá? Então, o que é o batismo com o Espírito Santo? Definição: revestimento de poder que Jesus concede a todo cristão que deseja viver uma vida cheia do Espírito Santo para cumprir a missão, para cumprir o ID. Vamos lá de novo? O que é o batismo com o Espírito Santo? É o revestimento de poder que Jesus concede a todo crente, a todo cristão, para viver uma vida cheia do Espírito Santo para cumprir o ID, tá? E o que isso nos proporciona? Ousadia, dons, firmeza, constância, tá? Então, esse batismo com o Espírito Santo, esse revestimento de poder, vai nos proporcionar agora pregar com ousadia, ter mais força para permanecer, fazer os devocionais, buscar o Senhor. Então, quando nós somos batizados com o Espírito Santo, há um antes e há um depois. Amém? Eu já vou contar minha experiência de batismo com o Espírito Santo para quebrar também aqui alguma religiosidade do seu coração, certo? Então, batismo com o Espírito Santo é o revestimento externo, ou seja, é o revestimento da sua vida, né? Do poder para que você pregue o Evangelho, para que você anuncie as boas novas, para que você tenha mais força para continuar na presença de Deus. As bases bíblicas eu já dei para você, Atos 2, Atos, Atos 2 a gente vai ver ali, Atos 2:4, certo? Principalmente, certo? Então, qual que é o propósito principal de você receber o batismo com o Espírito Santo? Poder testemunhar Jesus. Poder testemunhar Jesus. Amém? Abre comigo, Atos, de novo, capítulo 1, verso 8. Gente, aqui a gente abre muita Bíblia, tá? Então você se acostume com isso. Atos, capítulo 1, verso 8. Certo? Agora eu tô com a minha Bíblia nova, eu tô amando marcar minha Bíblia nova.
Eu tô marcando só o que é importante, vou mostrar pra vocês. Gente, eu tá me policiando, porque eu quero marcar tudo, quero riscar tudo. Aí eu já tô, ó os meus devocional, ó. Eu marco só o que é importante, já tá quase a Bíblia toda marcada. E eu gosto de riscar de canetinha colorida, eu tenho que pegar mais, ó. Nesse nível aqui. Então, sua Bíblia tem que ser toda marcada. Compra aqueles post-it, que aí aqueles post-it que não rasga a folha, mas que você cola em cima, certo? E aí você põe ali, ó, às vezes eu não tenho espaço na Bíblia, mas aí você põe um post-it, aí põe o entendimento que você teve ali, o que Jesus falou com você. Ou senão você compra um caderno de devocional paralelo para você escrever as suas dúvidas, aí depois do devocional você faz, tá? Certo? Eu tenho feito meu devocional depois aqui. Então todo dia eu tenho me policiado. Termina aqui o devocional com vocês, aí eu vou ter meu tempo com Deus. Eu vou orar, eu vou ler, primeiro eu leio a Bíblia, depois eu vou, estar orando e depois eu passo um tempo ali com o Senhor, porque aí eu já faço meu devocional e tá tudo bem. Porque às vezes, por não fazer o devocional, eu me cobro o dia inteiro. Então, se você pode fazer o seu devocional, o seu tempinho com Deus, o primeiro horário do dia, já faça. Amém? Atos capítulo 1, verso 8. Acharam? Glória a Deus. Aleluia. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre você. Receberão o quê? Poder. Receberão o quê? Poder. Então, quando o Espírito Santo vem sobre alguém e batiza, você vai receber poder. Você vai ser empoderado. Aí, olha só. E serão minhas testemunhas em toda parte. Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e nos mais distantes lugares da terra. Uau, eu tomo posse, Senhor. Fala, eu tomo posse dessa palavra. Amém? Então, um dos propósitos de você receber o batismo com o Espírito Santo não é para você falar que você é espiritual. E aí eu tenho uma linguagem. Não, é para você testemunhar sobre Jesus. Outra coisa, outro propósito, você ter ousadia. Quantas vezes, queridos, segundo eu, era convertida, tinha vergonha de andar com a Bíblia na mão. Tinha vergonha de falar que eu era crente. Mas, na verdade, eu não era convertida genuinamente, eu não tinha o Espírito Santo. Porque quando você entende quem é Deus, você tem prazer, orgulho de falar da pessoa, de Jesus, de falar do Espírito Santo. Mas quando você não é ainda empoderado... Agora, quando você começa a ter ousadia a partir do momento que você se converte genuinamente. Mas quando você recebe esse empoderamento do céu, você vai ter ousadia para pregar, para testemunhar, para se posicionar, para falar assim, olha, eu não vou mais nesse lugar. E aí você não tem... Porque antes você não queria pecar, mas não queria falar o porquê. Mas agora você tem orgulho de falar, não, fulano, eu não vou, porque agora eu estou posicionado em Deus, eu não faço mais essas coisas. Agora você tem prazer de falar o porquê que você não vai, o porquê que você está posicionado, porque é uma oportunidade de você evangelizar e agora você não perde mais nenhuma oportunidade de evangelizar. Amém? Outro propósito, ativação dos dons espirituais para edificação do serviço. Então a gente vai ver, abre comigo, 1 Coríntios, capítulo de número 12. 1 Coríntios, amém? Capítulo de número 12. 1 Coríntios, está lá depois de Romanos. Capítulo de número 12. Onde vai falar o quê? Dos dons espirituais, certo? Então, olha só, prestem atenção aqui. Você que é avivalista, isso. Outra passagem que o avivalista ele tem que saber de cor. Eu sei, as passagens que eu sei de cor é as que eu mais preciso. 1 Coríntios 12, 7, eu sei que a partir de 1 Coríntios 12, capítulo 7, vai começar a falar dos 9 dons do Espírito Santo. Amém? Mas vamos ler o começo desse texto. Agora, irmãos, quando a sua pergunta sobre os dons espirituais, não quero que continuem confusos. Vocês sabem que, quando ainda eram pagãos, foram conduzidos pelo caminho errado e levados a adorar ídolos mudos. Por isso, quero que compreendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus amaldiçoa Jesus. Grifa essa parte. Ninguém que fala pelo Espírito de Deus amaldiçoa Jesus. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor a não ser pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Aí aqui o texto vai começar a descrever sobre os dons espirituais e que os dons espirituais, eles são concedidos pelo Espírito Santo. Agora,
eu preciso que você entenda que para usar os dons, você tem que ser empoderado de poder. Porque o dom é uma ogiva nuclear de glória ativada dentro de você para manifestar o poder de Deus. Então você precisa estar debaixo dessa ousadia, desse empoderamento, desse revestimento do Espírito Santo para ministrar os dons espirituais, para fluir nos dons espirituais. Amém? Então presta muita atenção aqui. Então, o propósito também é a ativação dos dons espirituais para a edificação e serviço do corpo de Cristo. Outro propósito do batismo com o Espírito Santo, fortalecimento interior. Então, quando você recebe o batismo com o Espírito Santo, se você já era alguém que estava apaixonado, com fome de Deus, quando você recebe esse batismo com o Espírito Santo, a sua fome aumenta, a sua constância aumenta, a sua resiliência, tudo que já estava sendo forjado dentro de você, o fruto do Espírito vai se intensificar e você vai ter mais força para vencer a tentação, mais força para lidar com as batalhas espirituais, porque agora você está revestido de poder. Você agora está... Gente, quando você menos esperar, você está testemunhando. Quando você menos esperar, você está propagando o Evangelho. Amém? Outro propósito que para mim é um dos fundamentais do batismo com o Espírito Santo é santificação prática. Então, o Espírito Santo, ele não só vai te tocar com esse batismo, ele não só vai te empoderar, ele vai moldar o seu caráter todos os dias através do princípio que eu já expliquei para vocês. Santificação é um processo todo dia. Então, por exemplo, quando termina aqui o nosso devocional, eu vou me santificar. E como que é essa santificação? Eu escolho ler a Bíblia, escolho ter o meu tempo com Deus, escolho escutar um louvor, isso é um processo de santificação. Eu estou santificando os meus ouvidos, o meu espírito. E quando eu me santifico, essa glória da presença de Deus, da palavra do Senhor, ela tem o poder de moldar o meu caráter de uma forma ainda mais profunda. Então a Bíblia vai dizer que a nossa alma é transformada de glória em glória. Amém? Lembra o que eu falei para vocês? Imagina um jarro transbordando de água para um outro jarro mais curto. Então o primeiro jarro é o Espírito. Quando ele começa a transbordar a presença, a glória, imagina você no seu devocional buscando. Esse outro jarro, que é a sua alma, ela começa a receber dessa glória. E ali, o seu caráter, as suas atitudes, elas vão começar a ser transformadas. Então, queridos, o maior propósito de receber o batismo com o Espírito Santo é testemunhar sobre Jesus, pregar o ID, anunciar as boas novas, ser usado para pregar. Tem gente que morre de vergonha de falar em público. Depois que é batizado com o Espírito Santo, vira um papagaio, vira uma pessoa que está lá falando. Amém? Você vai ter ousadia. Você vai, quando você menos esperar, você está ali falando, contando um testemunho. Você provoca as pessoas perguntar sobre Jesus. Como eu disse para você antes, você não queria falar o porquê que você não vai mais naquele lugar. Mas depois que você recebeu o batismo com o Espírito Santo, você fala assim, não, fulano, eu não vou mais naquele lugar, porque naquele lugar corrompe meu coração, aquele lugar tem muita bagunça, ali Deus não se agrada, o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração, para mim não frequentar mais esse ambiente, então eu estou vivendo algo em Deus. Aí você conta o que você está vivendo para dar a chance da pessoa perguntar, querer saber mais. Mas antes você não falava isso, você tinha vergonha de carregar a Bíblia, tá? Glória a Jesus. Então, eu quero que você entenda. A primeira unção é a unção da conversão. Você tomou um copo de água, a água viva veio dentro do seu espírito, o Espírito Santo está habitando dentro. A segunda unção é o batismo com o Espírito Santo. Isso aqui é o básico de todas as coisas. Isso aqui é os primórdios de todas as coisas. Amém? Então o crente aqui, ele é revestido do quê? Do poder. Ele é revestido com uma capa de capacitação. Gente, eu quero que vocês entendam que por mais que você tenha destreza na oratória, eu quero que você entenda que uma pessoa, quando ela está diante da presença de Deus, ela treme na base, a não ser que ela esteja empoderada pelo Espírito Santo. Você pode ser o expert na oratória, mas quando você se coloca diante para falar de Deus, se você não tem um batismo com o Espírito Santo, você treme na base, porque há um temor a algo. Agora, quando você está cheio de Espírito Santo, quando você fala, meu Deus, como eu fluí, nem parecia eu, porque o Espírito Santo, ele vai capacitar você e ele vai fazer com que você venha fluir de uma forma extraordinária. Amém? Glória a Jesus. Então, quando a gente é batizado com o Espírito Santo, o que vai acontecer?
você vai ter mais constância, mais resiliência, você vai ter mais obediência. A voz do Espírito Santo, que já estava clara, agora ela praticamente vai ser audível dentro de você. Porque é como se o Espírito Santo agora, ele tomasse o território do seu ser com mais amplitude. Antes havia a unção da conversão, mas agora você desejou tanto que o Espírito Santo te mergulhou nas águas. E quando a gente é batizado, o que vai acontecer? Você vai ser revestido de poder. Amém? Então tem pessoas que pensam que para ser batizados com o Espírito Santo precisam fazer isso, fazer aquilo outro. Não existe uma receita de bolo para viver o batismo com o Espírito Santo. Então eu quero muito que você entenda que o único requisito para viver o batismo com o Espírito Santo é acreditar e crer que ele está disponível para você. Acreditar no batismo como que ele existe. Você não pode duvidar que o batismo existe. Você tem que falar assim, eu creio que isso é real, eu creio que isso é verdadeiro, eu creio que isso é genuíno. O segundo requisito é acreditar que isso está disponível para você. E queridos, primeiro você precisa crer no batismo. Segundo, você tem que crer que isso está disponível para você, independente de quem você é, a circunstância que você encontra. E terceiro, você precisa desejar ele. E eu quero que você entenda que muitas vezes a gente pensa que precisa estar igual um anjo glorificado, a gente precisa estar 40 dias no monte. Eu acredito que debaixo de buscas, de tempos de consagração, sim, você pode ser batizado com o Espírito Santo. Por quê? Não é o jejum em si ou aquela consagração. Mas por que uma pessoa que às vezes fala, não, mas eu me consagrei, eu subi no monte e aí eu fui batizado? Porque o seu nível de fé aumentou. A partir do momento que o seu nível de fé aumentou, você acreditou que isso era possível e você conseguiu se colocar apto para receber. Amém? Então, a consagração, que muitos falam que precisa, na verdade te ajuda no quesito de fé. Porque você precisa crer que isso existe. Mas mais que isso, você precisa desejar ardentemente. Então, vou contar o meu testemunho rapidinho para vocês. Provavelmente amanhã eu vou ter que continuar falando sobre o batismo com o Espírito Santo. Mas deixa eu falar para vocês. Quando eu comecei a ver que existia o batismo com o Espírito Santo, eu estava andando com a minha vida toda torta, estava em pecado, mas estava frequentando uma igreja muito avivada, uma igreja apostólica. E eu achava, eu em pecado, tá, gente? Então, eu saía da igreja, eu pecava, e eu ia para a igreja me edificar. Então, se eu fosse olhar para minha vida. E eu ficava ali na igreja, morrendo de medo de ser batizada, e eu acreditava que ia acontecer um trem estrondoso, e eu ficava esperando, e de repente eu ficava quebrantada naquele louvor, eu falava, hoje agora vai me pegar. Então, eu achava que toda hora ia acontecer. Eu não tinha uma mentalidade que, sou indigna. Não, eu queria aquilo, porque eu acreditava que aquilo que eu recebesse ia me ajudar a sair do pecado, ia me ajudar. Eu creio de todo o meu coração que aquilo poderia me ajudar a me manter em Deus. E aí teve o encontro com Deus, logo que eu comecei a frequentar essa igreja. E eu ficava pensando, idealizando o batismo com o Espírito Santo, porque as pessoas testemunham, que o meu batismo... Então tem batismo que a pessoa vive uma experiência extraordinária. Ela vê o céu e acontece coisa, mas tem batismo com o Espírito Santo que a experiência é simples. Ela é ordinária. E eu estava lá. Então quem já foi no encontro com Deus sabe que tanto tem libertação, tem peniel, tem arrependimento, mas tem ali o batismo com o Espírito Santo, revestimento de poder. Estou eu lá no dia do encontro com Deus. E, tinha passado vários processos, tinha sido quebrantada. Então estou lá eu no encontro com Deus, no dia do batismo com o Espírito Santo. E, queridos, teve uma hora que eu senti um fogo no meu corpo, eu senti algo sobrenatural e eu chorava muito. E eu senti, ali na hora do batismo, que algo ficou entalado aqui. E aí a pastora foi passando de pessoa em pessoa, e aí ela veio conversar comigo, eu falei assim, pastora, eu acho que eu não fui batizada. Ela falou, foi sim, você foi batizada. As línguas estão aí, tá na sua garganta. Ela falou, põe pra fora. Eu vou começar a orar e você vai orar também. Creia. E ela começou a orar e eu comecei a orar também. E, gente, eu falava 3 sílabazinhas, mas eu fiquei maravilhada. Então, o que eu entendi? Eu tinha idealizado uma experiência de céu aberto, eu sei lá como eu tinha pensado, mas foi algo ordinário, simples.
Mas foi delicioso, foi maravilhoso, me preencheu. E eu confesso para você que por diversas vezes, porque por muito tempo, então quando eu fui batizada, eu falava 3, 4 sílabas e era só aquilo ali. Só aquilo ali, de vez em quando o Senhor modificava, né? Eu recebia a cada mergulho na glória de Deus, o Senhor vai renovando as nossas línguas. E eu confesso que se você não se fortalece no Espírito Santo, o próprio diabo começa a fazer que você duvide da língua que você recebeu. Ele começa a fazer com que você ache que aquilo vem de você ou da sua carne, certo? Então, por que eu estou contando essa experiência? Porque às vezes você não foi batizado com o Espírito Santo porque você está esperando uma coisa, um anjo aparecer, a sua visão abrir. E eu vou falar para você, Deus está agindo de forma ordinária. Amém? Tem pessoas que quando são batizadas com o Espírito Santo, além de falar em línguas, ela fala nas línguas para incrédulos, fala em alemão, fala nisso, fala aquilo. Tem uma visitação. E tem gente que quando é batizado com o Espírito Santo, às vezes já é batizado com o fogo. Amém? A maioria das pessoas são batizadas com o Espírito Santo e com fogo. Amém? Então, geralmente, as pessoas que são batizadas com fogo é aquelas que estão determinadas a renunciar ao pecado. Certo? Então, nós vamos fazer assim. Já deu 5:12. Amanhã eu vou continuar a partir daqui com vocês, tá? E vou falar para vocês quais são as manifestações do batismo com o Espírito Santo, né? Então, por exemplo, no meu batismo com o Espírito Santo, você conta o seu aqui agora. Eu chorei muito, um choro profundo, mas não era um choro de tristeza, era um choro de quebrantamento na minha alma. Era um choro profundo de arrependimento, certo? Tem gente que treme, tem gente que sente um calor, tem gente que cai assim na leveza como se fosse uma pluma, tem gente que arrepia, tem gente que começa a rir, dançar, cantar, né? Tem gente que se atira no chão e fica ali, tem gente que, né? Ou seja, baba, catarreia, né? Tem gente que chora tanto que o catarro sai tudo, certo? Então há várias manifestações espirituais do batismo com o Espírito Santo. Amém? Tem gente que treme, tem gente que pula, tem gente que canta. Então, como foi o seu batismo com o Espírito Santo? O que aconteceu? Olha, eu cantei muito, eu fiquei chorando. Tem gente que é batizado com o Espírito Santo, mas vai destravar a língua tempos depois. Porque às vezes não teve ninguém ali para direcionar. Tá aí, sai para fora. Porque a partir do momento que você foi batizado, a língua já é sua como posse. Só que também manifestar o falar em línguas tem que ter um nível de fé para isso. Às vezes você teve fé para receber o batismo, só que você travou, você ficou incrédulo para manifestar, porque você está achando que é da sua carne. Porque, queridos, quando você fala, você tem consciência que essa língua ela não vem da mente, ela vem do Espírito. Mas ela vem dentro de você, é como se você estivesse pensando, imaginando, mas ela está dentro do teu espírito. Certo? Então, é dessa forma. Tá? Glória a Jesus. Então amanhã eu vou trazer para vocês, certo? A gente vai terminar e aí amanhã eu vou ensinar vocês como que você ministra e qual que é o melhor jeito de você receber o batismo com o Espírito Santo. Vocês querem que continue? Vocês querem que continue? Não, se vocês quiserem eu continuo mais 10 minutinhos, tá? Eu vou continuar mais 10 minutinhos, pode ser? Querem ou não? Querem que eu continue ou não? Aleluia, glória a Deus. Vocês querem que eu continue ou não? Fala aí. Certo? Então, eu quero que você entenda que o Espírito Santo de Deus, ele vai fazer com que a gente sinta algo no corpo. Não tem esse negócio, eu fui batizada e não senti nada. Não, você sentiu, ou você chorou, ou você lagrimejou, ou seu corpo esquentou. Alguma coisa você sentiu, alguma coisa houve no seu corpo. Não tem essa de que, eu não senti. Não, você sentiu. Você sentiu. Você chorou, você se aquebrantou, você ficou ali tremendo, você ficou ali, você sentiu algo, tá? Então não tem esse negócio, não, quando o Espírito Santo te batiza, você vai sentir ele. É inevitável. Quais são as manifestações? Então eu falei para vocês das manifestações físicas, choro profundo, calor, peso, você sente uma sensação da presença
que o seu corpo não suporta um peso da glória que vem sobre você, arrepio, sensação de eletricidade, uma alegria fora do normal, uma alegria que você não consegue conter, você começa a dar risada, a pessoa cai no chão e não consegue levantar, parece que você está deitado em plumas, um silêncio, você fica ali, né, quietinho, não consegue falar nada, parece que você está em outra dimensão, parece que você está fora, certo? Então essas são as manifestações físicas. Quais são as possíveis manifestações emocionais? Uma paz que excede todo entendimento. Parece que você está relaxado assim. Você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Um alívio imediato. Não tem angústia, não tem nada no seu peito. É um alívio, um arrependimento sobrenatural, certo? Um perdão assim, uma paz de entender que você não deve nada para ninguém. Você se perdoa. Você olha para circunstâncias de quem você é. Você olha pelo caminho que você passou e você tem a convicção que Jesus te perdoou e que ali uma nova, né? Então essas são as manifestações emocionais. Uma alegria intensa, um arrependimento real. Então, por exemplo, antigamente você pecava e você não sentia. Mas agora, com o batismo com o Espírito Santo, você tem convicção. É como se as escamas dos olhos caíssem. E quais são as manifestações espirituais que vai acontecer quando você é batizado com o Espírito Santo? Fome pela palavra. Oração mais viva. Eu vou falar a diferença de uma pessoa que é batizada com o Espírito Santo e uma que só tem a unção, a primeira unção. Na primeira unção, você não consegue orar com espírito e alma junto. Quando você é empoderado do Espírito Santo, você ora com espírito e alma junto. E quando as duas oram junto, você ora com uma força da sua alma, de quem você é, na força do teu espírito, da presença, influenciado pelo Espírito Santo. Eu oro com a alma e com o espírito. Tem gente que não consegue. Então, quando você é empoderado pelo Espírito Santo, você vai ter uma oração poderosa. Uma oração com uma autoridade, certo? Uma hora eu dou uma live sobre isso para vocês. Amém? Então, oração mais viva. Uma oração que rasga ambiente. Porque agora você ora com a alma e com o espírito ao mesmo tempo. Amém? A sua intercessão muda. Você tem autoridade para decretar, para impor, para lançar, para falar, para fechar, para abrir, em nome de Jesus. E você fala isso com autoridade. Então você ora construindo. Você ora construindo. E orar, essa intercessão de guerra, intercessão profética, é uma intercessão de construção. É uma intercessão que você destrona o diabo e edifica o quê? O altar do Senhor Jesus sobre lugares, territórios, casas. Você tira o diabo, mas você declara Jesus sobre aquele lugar. Sobre... Então, essa madrugada mesmo, nós fizemos uma oração construída. Eu destrono Satanás, seus principados, suas potestades, para entronizar a glória de Deus, o nome do Senhor Jesus sobre a terra. Amém? Então, qual é a outra manifestação espiritual do batismo com o Espírito Santo? Convicção do pecado. Se você tinha convicção do pecado, agora você tem uma convicção muito maior. Agora você é muito mais incomodado. Então, você se converteu. O Espírito Santo começou a te incomodar. Não usa essa roupa. Não faz desse jeito. Não fala isso. Você recebeu o batismo com o Espírito Santo. Essa convicção, ela aumenta 1000 vezes mais. Amém? Agora, os dons espirituais, eles começam a se manifestar. Você pode, presta atenção aqui, você pode ser ativado num dom espiritual antes do batismo com o Espírito Santo, mas ele só vai fluir depois que você for batizado com o Espírito Santo. Porque você precisa desse empoderamento do céu. Você precisa desse mergulho nas águas do Espírito. Amém? Então, os 9 dons do Espírito Santo, você pode ser ativado, mas eles só vão se manifestar profundo quando você recebe o batismo com o Espírito Santo. Amém? Libertação. A opressão cai da sua vida drasticamente. A maior parte da opressão que te aflige, uma vez cai, você começa, tá? O pecado, ele perde a força sobre você, sobre a sua mente, sobre o seu emocional. Você começa a ter uma direção clara do que fazer, de como se posicionar. Uma sensação, eu sei o que eu tenho que fazer. Como que você sabe? Porque o Espírito Santo agora,
ele tem uma voz ainda mais palpável dentro de você, dentro da tua alma, dentro do teu espírito. Amém? Glória a Jesus. Então, quais são os maiores sinais do batismo com o Espírito Santo? Transformação ainda maior. Mudança do estilo de vida para agora. Olha, a primeira unção, ela transforma você dentro. A segunda unção, ela te transiciona para começar a semear e servir o reino de Deus. É aonde aquilo que foi feito dentro agora começa a transbordar para o lado de fora. E isso transborda para o lado de fora por causa do empoderamento do Espírito Santo, certo? Você passa a ter mais domínio próprio, mais amor e paciência por pessoas. Você começa a ser menos explosivo, né? Então, o Espírito Santo, ele domina você ainda mais. Então, se dentro você já começou a gerar o fruto do Espírito, agora, esse empoderamento acontecendo sobre você vai gerar mais fruto do Espírito ainda. Você vai amar mais, vai ter mais paciência, certo? Sua vida vai se tornar ainda mais alinhada em santidade. Você vai ter mais coragem de se posicionar, mais coragem de enfrentar jejuns, mais coragem, mais ousadia para fazer todas essas coisas. Amém? Então, amanhã eu vou terminar sobre o batismo com o Espírito Santo, certo? E aí eu vou entrar com vocês no batismo do fogo, certo? Queridos, eu amo vocês. Um dia sobrenatural. Hoje é que dia? Hoje é quarta-feira, dia 28. Você que está sendo treinado comigo, está fazendo um treinamento comigo do Fire Hub. Eu te espero hoje às 19 horas. E eu espero todos vocês na nossa próxima madrugada. Beijo, amo vocês.